Eu vi o anúncio do Hell Paradise, né? Que é um anime, e fui assistir, né? E aí o que me surpreendeu é que o anime tá colocando os 12 passos do herói. Eu assisti metade do anime e falei, mas isso aqui é Freud, pulsão sexual masculina, pulsão sexual feminina. Tentar entender essas pulsões, ter consciência, ter pulsão excessiva você fica extremamente agressivo, ter falta de pulsão você fica extremamente, como fala, submisso. O que mais? Tem um indivíduo que ele tem um espectro, como fala, de esquizofrenia catatônica, ou ele sofre só de catatonia, né? Que ele foi treinado por um monstro, né? Que fez ele transcender a sua própria humanidade, mas isso fez com que ele ficasse totalmente vazio, porque ele, como fala, ele não tinha motivação nenhuma para existir e ele tinha que resistir, né? Qualquer coisa, né? Ele tinha que sempre ser o mais forte, então ele se transformou em monstro, né? E além disso, a história ela consegue construir arcos que você se apega totalmente aos personagens, e os personagens acabam acontecendo coisas horríveis com ele, né? Com eles, né? E eu nunca vi uma história de anime tão bem construída, porém, depois de eu ver aqui os últimos capítulos aqui da primeira série, eu acho que ele deveria ter só mais uma série acabar esse anime, né? Porque ele está muito bem escrito, ele não se pode fazer várias séries, senão vai estragar o anime, né? Não sei se o cara for um gênio, né? E aí a gente fica perguntando o tempo inteiro se a esposa do cara faleceu, a gente fica se perguntando um monte de coisa na história, e além de a gente fazer inúmeras perguntas, eu vi que é sobre o taoísmo, né? E o taoísmo fala sobre muito yin e yang, as forças e não sei o quê. E o conceito freudiano se encaixa no taoísmo. E uma coisa que eu achei interessante, que eu até comentei com uma pessoa sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala sobre o modo da carne, sobre o id, o ego, o superego. O apóstolo Paulo ele vem explicar as escrituras de Jesus Cristo. As escrituras são a vinda de Jesus Cristo na terra e as escrituras, né? O apóstolo Paulo ele é a única ponte entre o céu e a terra, né? E ele veio explicar os provérbios de Salomão, que existe o segredo secreto, o segredo sagrado. A Bíblia tem um monte de código, eu não vou ficar falando aqui, mas o que eu acho interessante é das culturas elas serem similares, né? Mas o judaísmo ele tem mais consistência em uma lógica do que as outras culturas, né? E esse anime eu acho que ele é o melhor anime que eu vi em toda a minha vida, pela forma que ele foi escrito. Ele é uma mistura de Blade, Samurai X. Tem um anime Blade que é extremamente horrível, né? Eu sempre quis ler ele todo, mas não consegui ler todo. Tem o Samurai X, tem o Blade. E tem vários outros animes que são únicos, né? Como falo, o Akira, esse desenho é uma soma de todos os melhores animes dentro de um anime, e a história ela é extremamente complexa e profunda, porém a gente vê engenharia social que fala sobre que a gente precisa salvar a humanidade e entender a natureza, e as únicas formas as pessoas terem amor um pelos outros e entender o mundo à sua volta. É um anime extremamente complexo e profundo. Eu nunca vi um anime tão profundo quanto esse, tão complexo quanto esse, com tantas histórias dentro dele e com tantas verdades dentro dele. Eu fiquei realmente bobo de ver, né? Eu gosto muito como fala, da Yumeko Sabami, né? Mas a Yumeko Sabami ela tem a mesma personalidade que a minha, ela é doida, né? Mas um anime tão complexo e com uma própria história, faz muitos anos que eu não vejo, né? O Saitama para mim foi uma decepção, que era um anime único, mas ele estava tirando o nome do Dragon Ball.
O Ataque ao Titã, a primeira e a segunda temporada são coisas incríveis, mas a terceira temporada o cara entra num mundo paralelo, sem nexo, o cara matou a história, né? O Ataque ao Titã, ele é original, a primeira e a segunda temporada. O outro que eu falei aqui, que eu esqueci também, ele é original, que é o Mecha Sabama, é muito legal, né? Ele tem essa originalidade, né? Mas o outro que eu citei aqui eu não lembro. Mas esse anime aqui, ele é tipo anime dos antigos, que ele tipo, ele é único em si, né? Ele é muito bem escrito, né? Ele é uma mistura de animação hollywoodiana com a japonesa, e ainda ele traz o taoísmo, que é a cultura das artes chinesas, né? O Kung Fu, ele é baseado no taoísmo, né? Então, eu falei para vocês, pessoal.